Olá, galera das segundas séries do Colégio Santa Rita. Vamos dar continuidade às nossas videoaulas. Aqui, professor Cláudio Roberto, professor de História. Nós já vamos para a nossa videoaula de número 10. Portanto, estamos trabalhando a Europa do século XIX. Uma Europa que passou por uma turbulência de mudanças no plano político e econômico, onde os modelos liberais, cada vez mais presentes nessa Europa, a partir de grandes revoluções que permitiram transformar modelos políticos e econômicos nessa Europa diante dessa grande segunda revolução industrial que trouxe efeitos políticos e econômicos para essa região. Contudo, enquanto os demais países europeus passavam por essas profundas mudanças, revoluções liberais, onde a burguesia é cada vez mais ascendente e presente no plano político, transformando as monarquias absolutistas em repúblicas liberais ou monarquias constitucionais liberais, duas regiões da Europa continuavam ainda atrasadas, continuava ainda fragmentada politicamente no plano interno, o que dificultava a plena expansão capitalista nessas regiões. São regiões fragmentadas politicamente e que, portanto, havia necessidade de dar a esses territórios unidades políticas. Estamos falando da Itália e da Alemanha. A Itália, até o final do século XIX, ainda era uma região politicamente dividida em várias unidades políticas autônomas e, portanto, essa divisão interna criava obstáculos para a plena expansão capitalista nessa região. Além de ser um território vulnerável ao controle e aos interesses estrangeiros, assim como também a Alemanha. O território da Alemanha, ou a Confederação Germânica, formada por mais de 30 unidades políticas entre principados, condados, ducados e reinos, e, portanto, região fragmentada que dificultava a expansão capitalista e vulnerável ao plano internacional. Final do século XIX, essas duas regiões, Itália e Alemanha, passaram por lutas, um longo processo de lutas pela unificação, vencendo, portanto, obstáculos a esse processo de unificação que se completaria nos anos de 1870 e 1871. Vamos aqui explicar como se deu de forma mais detalhada esses processos de unificação política na Itália e na Alemanha, a começar pela Itália. A luta pela unificação da Itália foi um processo longo, árduo, e com muitos obstáculos e lutas no processo de unificação. Começou ainda no ano de 1848, sendo completada a unificação política da Itália somente no ano de 1870. Veja como estava organizada politicamente a Itália após o Congresso de Viena. Veja como a Itália era uma região bastante fragmentada em pequenas unidades políticas. Por exemplo, nessa região aqui, havia alguns condados e ducados sob o domínio do Império Austríaco, aqui vizinho. Lombardia, Veneza, Toscana, Parma, Romagna. Esses territórios estavam sob o domínio austríaco, governado por líderes, duques e condes vinculados politicamente ao Império Austríaco e, portanto, subordinados economicamente à Áustria. Aqui ao sul da Itália tinha o reino das duas Sicílias, um reino atrasado, rural e pouco interessado pela unificação política. Na parte central da Itália, havia os chamados Estados da Igreja, os territórios pertencentes à Igreja e, portanto, também a Igreja se comportava contra a unificação política italiana com o temor de perder esses territórios. E mais ao norte da Península Itálica, nós temos aqui
bem ao norte, o reino mais desenvolvido industrialmente. Liberal, burguês, o reino de Piemonte e Sardenha. Fazia parte do reino de Piemonte, a ilha Sardenha. Esse reino era o mais desenvolvido industrialmente e, portanto, mais interessado no processo de unificação política da Itália. Quais os objetivos? Que objetivos levaram o reino de Piemonte e Sardenha a encampar? É claro que o movimento pela unificação da política da Itália não partia apenas de Piemonte e Sardenha. Em todo o território da península surgiram vários movimentos, grupos, setores favoráveis a essa unificação. A ideia era fortalecer esse mercado interno, tornar a Itália uma potência. Portanto, os objetivos da unificação era esse: criar um único mercado em toda a Itália, fazer da Itália uma grande potência capitalista, capaz de garantir concorrência no plano externo, no exterior. Portanto, surgem em todo o território italiano várias organizações políticas interessadas pela unificação. Vamos aqui destacar 3 grandes movimentos pela unificação italiana. Havia um movimento chamado Jovem Itália. A Jovem Itália, formada por liberais, burgueses e republicanos. Os seus objetivos eram republicanos. Era de formar a Itália um único país politicamente unificado com o sistema republicano liberal. O grande líder desse movimento chamado Jovem Itália era o Giuseppe Mazzini. Havia um outro movimento mais radical, de cunho mais popular e republicano. A ideia era fazer da Itália um país, uma república popular, com interesses de caráter mais popular, liderado por Giuseppe Garibaldi. Garibaldi, esse italiano que teve uma participação decisiva e importante na Guerra dos Farrapos aqui no Brasil, lutando junto com os farroupilhas contra o governo imperial entre os anos de 1835 a 1845 no Brasil, onde ocorreu essa grande guerra civil, a Guerra dos Farrapos. Garibaldi, esse líder italiano, também lutou, encampou, liderou um movimento chamado Camisas Vermelhas na luta pela unificação italiana. E o terceiro e mais importante desses movimentos foi o Ressurgimento, de cunho burguês, monarquista, liderado pelo rei de Piemonte e Sardenha, o reino mais interessado nesse processo de unificação política, conjuntamente com seu primeiro-ministro, Conde Cavour. Juntos lideraram esse movimento chamado Ressurgimento. Esses foram os principais movimentos que encamparam essa luta pela unificação. Onde estava a oposição? Quais as forças oposicionistas à unificação política da Itália? A Áustria, é claro. O Império Austro-Húngaro, vizinho da Península Itálica, tinha interesses territoriais em toda a Península Itálica. O projeto austro-húngaro era de, num futuro promissor, anexar todo o território italiano ao seu controle político, como já se fazia presente nesses territórios da Lombardia, da Parma, Módena, Toscana, Romagna. Esses territórios já tinham controle político austríaco. Então a Áustria tinha interesses expansionistas sobre esses territórios italianos. Por isso que a Itália se comportou contra a unificação italiana. A Igreja Católica também era contrária a essa unificação política italiana. A Igreja tinha um temor de perder seus territórios para a Itália. Por isso se comportou contra a unificação italiana. Já o reino de Piemonte e Sardenha liderou o mais interessado e, portanto, o movimento mais forte pela unificação política italiana partiu desse reino liberal e desenvolvido industrialmente. Vamos explicar aqui, passo a passo,
O processo de unificação política italiana, que teve o seu primeiro grande passo no ano de 1848, foi a primeira tentativa pela unificação da Itália. Liderado pelo rei de Piemonte e Sardenha, Carlos Alberto, encampou uma luta contra a Áustria para incorporar aqueles territórios à Itália. Embora o movimento tenha fracassado, mas lançou o desejo, a vontade e as sementes para que posteriormente essa luta pudesse prosseguir. E assim, quase 10 anos depois, aproximadamente 10 anos depois, no ano de 1859, essa luta foi vencida contra a Áustria. Liderado pelo Conde Cavour, primeiro-ministro do Reino de Piemonte e Sardenha, a Áustria foi derrotada e o Reino de Piemonte e Sardenha anexou todos os territórios sob o domínio austríaco na Península Itálica ao reino. Isso foi no ano de 1859. No ano de 1860, um ano depois, Garibaldi liderou vitórias nas duas Sicílias, facilitando assim a incorporação desses territórios ao controle de Piemonte e Sardenha. Enfim, no ano de 1861, o rei de Piemonte e Sardenha, Vítor Emanuel II, foi proclamado rei de todo o extenso território italiano. A unificação política seria completada nos anos de 1866 com a anexação de Veneza e, enfim, em 1870, quando a Igreja perdeu os territórios da Itália Central, completando assim o processo de unificação política italiana. Portanto, foi uma luta longa, demorada, mas vitoriosa, liderada principalmente pelo reino de Piemonte e Sardenha, quando, aos poucos, com as vitórias, as lutas, a evolução, incorporando os territórios da Itália ao domínio, formando uma única Itália. Contudo, a partir da unificação italiana, entre os anos de 1870 a 1929, durante aí aproximadamente 6 décadas, criou-se uma crise diplomática envolvendo a Igreja, no início o Papa Pio IX, e o governo italiano representado pelo rei Vítor Emanuel II. A Igreja não aceita perder seus territórios e, portanto, não reconhece a existência da Itália unificada. Esta crise diplomática, que ficou conhecida como questão romana, perdurou aí por quase 6 décadas, sendo resolvida, sendo solucionada apenas no ano de 1929, no chamado Tratado de Latrão, na época o Papa Pio XI. Portanto, a questão romana atravessou os papados de Pio IX, Pio X e Pio XI. No papado de Pio XI, a Itália sendo governada pelo Benito Mussolini, foi feito um acordo, um tratado, mostrado aqui nessa imagem. De um lado, o Papa Pio XI e o Benito Mussolini. Mussolini, então, assina o tratado e paga uma indenização à Igreja pela perda desses territórios, pelo fato da Igreja ter perdido esses territórios para a formação da Itália. Além disso, Mussolini reconhece o Vaticano como uma área independente da Itália, criando assim o Estado do Vaticano, cravado dentro de Roma e da Península Itálica. Esse episódio pôs fim, esse fato, esse acordo, esse tratado, pôs fim essa crise diplomática entre o governo italiano e a Igreja Católica. Vamos aqui agora tratar do processo de unificação da Alemanha. Foi um processo mais árduo, demorado, por conta da forte oposição externa que existia na Europa contra a unificação política alemã. A forte oposição em relação à unificação política alemã. Essa luta que começou ainda no ano de 1834 e se estendeu até o ano de 1871. Vejamos como estava organizada o território germânico antes da unificação. Essa era a Confederação Germânica, formada por 39 estados independentes, entre ducados, condados, principados e reinos, sendo o mais desenvolvido
e o, portanto, mais interessado pela unificação, o Reino da Prússia, Reino da Prússia, que englobava esses dois territórios. A Prússia era o país mais desenvolvido industrialmente e, portanto, mais interessado nessa unificação. Dizer que a unificação política da Alemanha encontrou mais oposição no plano externo do que interno, enquanto a Itália houve mais oposição interna. Vejamos os confrontos e as guerras que aconteceram pela unificação alemã. Mais uma vez, mostrar aqui os objetivos que levaram à unificação política alemã. Foram os mesmos da Itália. A ideia é criar um mercado único. A unidade política seria o grande passo para a unidade econômica, e esta unidade econômica tornaria a Alemanha uma grande potência capaz de ter condições de concorrer no plano internacional, dar impulso capitalista a essa região. Quem liderou o processo de unificação política da Alemanha foi o Reino da Prússia, é claro, o mais desenvolvido industrialmente e, portanto, o mais interessado nesse processo de unificação política. O Reino da Prússia foi quem liderou, representado aí pelo seu rei Guilherme I e o seu primeiro-ministro Otto von Bismarck. Eles que lideraram a luta e as guerras pela unificação política alemã. Isso mesmo, guerras. A Prússia teve que enfrentar conflitos internacionais contra a Dinamarca. A Dinamarca dominava dois territórios germânicos, os ducados de Schleswig e Holstein. Esses dois ducados que ficavam bem na fronteira da Germânia com a Dinamarca. Esses dois ducados eram governados por duques subordinados politicamente à Dinamarca. Os ducados de Schleswig e Holstein. Portanto, a Dinamarca era contra a unificação política alemã, porque a Prússia tinha interesses nesses ducados e a Dinamarca não queria perder esses territórios. A Áustria também foi contrária à unificação alemã, porque a Áustria tinha interesses expansionistas em todo o território germânico, até porque austríacos e germânicos possuíam a mesma descendência germânica, uma só nação. A Áustria, esse império austro-húngaro em plena expansão, tinha interesses sobre o território da Germânia. A França também foi contrária à unificação alemã. A França temia que a unificação alemã pudesse fazer da Alemanha uma grande potência capaz de competir ou tomar os mercados franceses. Por isso que a França foi também contrária à unificação alemã. Portanto, ocorreram conflitos. Mas antes, já no ano de 1834, foi formado um mercado comum na Alemanha. Era a unidade econômica, faltava agora a unidade política. O primeiro grande passo para a unificação econômica alemã foi a formação desse grande mercado comum. O projeto de reduzir ou mesmo eliminar barreiras alfandegárias entre as 39 unidades as quais faziam parte a Germânia. Foi criado a Zollverein. A Zollverein ou Zollverein seria um mercado comum entre os estados germânicos. Foi criado no ano de 1834. Esse acordo firmava uma diminuição gradual das barreiras alfandegárias dos 39 estados independentes. A primeira grande guerra pela unificação política alemã se deu no ano de 1864. Foi contra a Dinamarca. A Prússia, o Reino da Prússia, o mais interessado no processo de unificação política, enfrentaria uma guerra contra a Dinamarca disputando os dois ducados. Esse confronto ficou conhecido como Guerra dos Ducados, os ducados de Schleswig e Holstein. Esses dois ducados, cujos povos de descendências germânicas, mas controlados politicamente territórios pela Dinamarca. A vitória da
Prússia e a incorporação desses ducados ao território do Reino da Prússia. Essa guerra aconteceu no ano de 1864. 1866 foi uma guerra contra a Áustria. A Áustria, que era contrária à unificação política alemã. A Prússia, então, vai empreender guerras contra a Áustria. A Áustria foi derrotada em 1866, mas um obstáculo foi vencido pela Prússia nesse longo processo de unificação. E em 1871, o maior desses conflitos foi contra a França. Lembrando que a França era contrária à unificação alemã. Os franceses não dormiam mais, com o temor de perder mercados para a futura Alemanha. A França, que era uma potência industrial, e tinha um medo de perder os mercados para a Alemanha após a sua unificação. Por isso, a Guerra Franco-Prussiana, ano de 1871. Mais uma vez, a Prússia sai vitoriosa. A França foi derrotada. Com a derrota da França, no dia 18 de janeiro de 1871, Guilherme I, então rei da Prússia, foi coroado imperador de toda a Alemanha em pleno Palácio de Versalhes, na França. Esse fato humilhou os franceses. Em pleno Palácio de Versalhes, os franceses foram obrigados a assistir esse espetáculo de coroação de Guilherme, muito bem representado nessas imagens. Guilherme, rei da Prússia, o seu primeiro-ministro, o Bismarck, presente aqui no Palácio de Versalhes, na França, onde ele foi proclamado imperador alemão, inaugurando o chamado Segundo Reich alemão, em pleno Palácio de Versalhes, fato humilhante para os franceses após a sua derrota na Guerra Franco-Prussiana. Bismarck, na figura central, de branco, proclama o Império Alemão no Palácio de Versalhes, sendo o imperador Guilherme aqui, sendo reconhecido como o grande imperador alemão. E, após a Guerra Franco-Prussiana, um tratado que humilhou ainda mais os franceses. Além dessa humilhação dos franceses, ter que assistir, ter que presenciar a coroação do imperador Guilherme, imperador do Segundo Reich alemão, os franceses ainda foram obrigados a aceitar o Tratado de Frankfurt, imposto à França pelos alemães, onde os franceses foram obrigados a ceder esses territórios da fronteira, Alsácia e Lorena, território francês sendo cedido para a Alemanha, além de ter que pagar uma forte indenização para os alemães. Essa humilhação dos franceses iria criar entre eles, franceses, um sentimento de revanche. Isso seria um dos motivos que levaria a um confronto maior no século XX, que foi a Primeira Grande Guerra Mundial. O Tratado de Frankfurt foi humilhante para a França. Além de ter que assistir à coroação do Guilherme como imperador alemão, os franceses ainda foram obrigados a perder territórios de Alsácia e Lorena na fronteira, perder para a Alemanha e ainda pagar indenizações. Os primeiros imperadores alemães, ou os primeiros Kaiseres. Kaiser era o título do imperador alemão. Guilherme I, que reinou de 1871 a 1888, e o Guilherme II, que reinou de 1888 até a Primeira Guerra Mundial, o final dela, 1918. Quais as consequências dessas unificações políticas da Itália e da Alemanha? Que consequências ocorreram para a Europa, trouxeram para a Europa? Primeiro, a rápida expansão militar desses dois países, e econômica, né? Tanto a Alemanha quanto a Itália se tornaram grandes potências industriais e militares com as suas unificações. Os franceses se incomodavam com esse rápido crescimento alemão, assim como os ingleses também se incomodavam. O rápido crescimento alemão. A Alemanha parecia que queria abocanhar economicamente toda a Europa.
a Alemanha tomava os mercados desses países. Formaram tríplices militares. No ano de 1882, houve um acordo militar entre a Alemanha, Itália e Áustria. Acordo de ajuda militar mútua entre eles. Cada vez mais montava-se um cenário para uma possível guerra. Ameaça do equilíbrio econômico na Europa, do equilíbrio econômico, político e militar. Tudo isso serviria de base para um grande conflito que aconteceu no início do século XX, que foi a Primeira Grande Guerra Mundial. Portanto, as unificações políticas dessas duas regiões, Itália e Alemanha, permitiu tornar essas regiões potências capitalistas, principalmente a Alemanha, incomodando outras potências na Europa, como a Alemanha, como a França e Inglaterra, temerosas de perder seus mercados para a Alemanha. A ameaça desse equilíbrio econômico, político e militar iria fazer da Europa um barril de pólvora, iria fazer da Europa um local de tensão, que iria contribuir para a eclosão de um grande conflito no início do século XX. A Primeira Grande Guerra Mundial teve, dentre tantas outras causas, essa perda desse equilíbrio econômico na Europa, essa ameaça desse equilíbrio econômico e militar, além de político. Era o palco para a Primeira Grande Guerra Mundial. Lembrar aos nossos alunos que esse conteúdo está no nosso volume 2 do nosso livro-texto. O conteúdo da Europa do século XIX, que vamos dar continuidade ainda a essa temática na nossa próxima videoaula. E até lá os alunos devem estar fazendo os exercícios. Oriento os nossos alunos a trabalhar o livro-texto, os exercícios da página 20, ligado a essa temática. Forte abraço a todos e até a próxima videoaula.